Objetos e paramentos litúrgicos e espaço celebrativo. Objetos litúrgicos. Ao conjunto dos objetos litúrgicos usados nas celebrações damos o nome alfaias. Com especial zelo, a Igreja cuidou que as sagradas alfaias servissem digna e belamente ao decoro do culto, admitindo aquelas mudanças ou na matéria, ou na forma, ou na ornamentação que o progresso da técnica da arte trouxe no decorrer dos tempos. Portanto, templo, altar, sacrário, imagens, livros litúrgicos, vestes e paramentos, e todos os objetos devem manifestar a dignidade do culto, que, como expressão viva de fé, identifica-se com a natureza de Deus, a quem o povo, congregado pelo Filho e na luz do Espírito Santo, adora em espírito e verdade. Cálice, recipiente onde se consagra o vinho durante a missa. Âmbula, cibório ou píxide, é um recipiente para a conservação e distribuição das hóstias aos fiéis. Sanguíneo ou sanguinho, é um tecido retangular com o qual o sacerdote, depois da comunhão, limpa o cálice, se for preciso, a boca e os dedos. Corporal, tecido em forma quadrangular sobre o qual se coloca o cálice com o vinho e a patena com o pão. Manustérgio, toalha com que o sacerdote enxuga as mãos no rito do lavabo. Em tamanho menor, é usada pelos ministros da Eucaristia, para enxugarem os dedos. Pala, cartão quadrado, revestido de pano, para cobrir a patena e o cálice. Véu de âmbula, pequeno tecido branco, que cobre a âmbula, quando esta contém partículas consagradas. É recomendado seu uso, dado seu forte simbolismo. O véu esconde algo precioso, ao mesmo tempo que mostra possuir e trazer tal tesouro. Caldeirinha, pequena vasilha, onde se coloca água benta para aspersão. Aspersório, é um pequeno instrumento com o qual se joga água benta sobre o povo ou sobre objetos. Castiçal, utensílio que se usa para suporte de uma vela. Patena, pequeno prato, geralmente de metal nobre, para conter a hóstia durante a celebração da missa. Bacia e jarra, é o conjunto do lavabo, utilizados para lavar as mãos do sacerdote após a apresentação das oferendas, como prescrito pelo missal romano. Círio pascal, uma vela grande onde pode-se ler alfa e ômega, Cristo, começo e fim, e o ano em curso. Tem grãos de incenso que representam as 5 chagas de Cristo. Usado na vigília pascal, durante o tempo pascal, Pentecostes e durante os batizados. Simboliza o Cristo, luz do mundo. Crucifixo, fica sobre o altar ou acima dele, lembra a ceia do Senhor e é inseparável do seu sacrifício redentor. Cruz processional, cruz com um cabo maior utilizada nas procissões e santas missas. Velas, as velas comuns, porém de bom gosto, que se colocam no altar, geralmente em número de 2, em 2 castiçais. Coroa do Advento, usada para marcar o tempo do Advento, a cada semana é acesa uma vela. Ostensório, objeto que serve para expor a hóstia consagrada, para a adoração dos fiéis e para dar a bênção eucarística. Luneta, peça circular do ostensório, onde se coloca a hóstia consagrada, para a exposição do Santíssimo. É peça móvel. Galhetas, são 2 recipientes para a colocação da água e do vinho, para a celebração da missa. Hóstia, pão eucarístico. A palavra hóstia significa vítima que será sacrificada. A hóstia magna, maior, é destinada à comunhão do sacerdote. Ela tem forma circular e é feita de farinha e água. Partícula, o mesmo que hóstia, porém em tamanho pequeno e destinada geralmente à comunhão dos fiéis. Conopeu, cortina colocada na frente do sacrário. Reserva eucarística, nome que se dá às partículas consagradas, guardadas no sacrário e destinadas sobretudo aos doentes e à adoração dos fiéis, em visita ao Santíssimo. Incenso, é uma resina aromática, extraída de várias plantas, usada sobre brasas, nas celebrações solenes. Naveta, pequeno vaso onde se transporta o incenso nas celebrações litúrgicas. Teca, pequeno estojo, geralmente de metal nobre, onde se leva a Eucaristia para os doentes. Usa-se também, em tamanho maior, na celebração eucarística, para conter as partículas. Turíbulo, vaso utilizado para incensar durante as celebrações. Nele se colocam brasas e o incenso. Purificatório, é um recipiente pequeno, semelhante a uma âmbula, onde é colocado água para a purificação dos dedos do sacerdote após a distribuição da Sagrada Comunhão aos fiéis ou durante e após a adoração.
Sineta ou carrilhão. Sua função é chamar a atenção da comunidade para o momento mais importante da celebração litúrgica, a consagração do pão e do vinho, no momento do cordeiro e procissão com o Santíssimo. Matraca, instrumento de madeira que se agitam manualmente durante as cerimônias quaresmais. Estante de altar, serve para acomodar o missal. Crismera, destinada a guardas dos santos óleos, do escatecúmeno, da crisma e da unção dos enfermos. Pálio, é um manto sustentado por 4 ou mais hastes sob o qual se conduz o Santíssimo Sacramento exposto no ostensório em procissões fora da igreja. Umbela, é uma espécie de guarda-chuva sob o qual se conduz o Santíssimo Sacramento, seja no ostensório seja no cibório, dentro da igreja. Andor, suporte de madeira, enfeitado com flores. Utilizado para levar os santos nas procissões. Livros litúrgicos. Chamam-se livros litúrgicos aos que contêm os textos e as indicações para a celebração litúrgica, oficialmente editados na Igreja. Missal. Livro usado pelo sacerdote na celebração eucarística. Lecionário. Livro que contém as leituras para a celebração. São 3. Lecionário dominical. Contém as leituras dos domingos e de algumas solenidades e festas. Lecionário semanal. Contém as leituras dos dias de semana. A primeira leitura e o salmo responsorial estão classificados por ano par e ímpar. O evangelho é sempre o mesmo para os 2 anos. Lecionário santoral. Contém as leituras para as celebrações dos santos. Nele também constam as leituras para uso na administração de sacramentos e para diversas circunstâncias. Evangeliário. É o livro que contém o texto do Evangelho para as celebrações dominicais e para as grandes solenidades. Vestes litúrgicas e paramentos litúrgicos. Refere-se a todas as roupas prescritas, obrigatórias ou facultativas, para a celebração de qualquer liturgia ou culto. Trata-se, portanto, de uma roupagem cerimonial, de caráter sagrado. É um paramento de cunho cerimonial, sagrado. Conforme o uso tradicional e seguindo a instrução geral do missal romano. Alva ou túnica, veste longa, de cor branca ou neutra, comum aos ministros de qualquer grau. Amito, pano que o ministro coloca ao redor do pescoço antes de outras vestes litúrgicas. Casula, veste própria do sacerdote que preside a celebração. Espécie de manto que se veste sobre a alva e a estola. Acompanha a cor litúrgica do dia. As cores litúrgicas são 6, verde, branco, vermelho, roxo, preto e rosa. Cor roxa. A cor roxa simboliza a preparação, penitência ou conversão. Usa-se no Advento, na Quaresma, na Semana Santa, até Quinta-feira Santa de manhã, e na celebração de finados, como também nas exéquias. Cor branca. Simboliza a alegria cristã e o Cristo vivo. Usa-se na solenidade do Natal, no tempo do Natal, na Quinta-feira Santa, na Vigília Pascal do Sábado Santo, nas festas do Senhor e na celebração dos santos. Também no tempo pascal é predominante usada a cor branca. Cor vermelha, simboliza o fogo purificador, o sangue e o martírio. É usada no domingo da Paixão e de Ramos, na sexta-feira da Paixão, no domingo de Pentecostes e na celebração dos mártires, apóstolos e evangelistas. Cor rosa, simboliza uma breve pausa na tristeza da Quaresma e na preparação do Advento. Pode-se usar no terceiro domingo do Advento chamado Gaudete e no quarto domingo da Quaresma chamado Laetare. Esses 2 domingos são classificados, na liturgia, de Domingos da Alegria, por causa do tom jubiloso de seus textos. Cor preta, simboliza a morte. Usada em funerais, vem sendo substituída pela cor roxa. Pode-se utilizar na celebração de finados. Cor verde, simboliza a esperança que todo cristão deve professar. É usada em todo o tempo comum, exceto nas festas do Senhor nele celebradas, quando a cor litúrgica é o branco. Nota explicativa: se uma festa ou solenidade tomar o lugar da celebração do tempo litúrgico, usa-se então a cor litúrgica da festa ou solenidade. Exemplo: em 8 de dezembro, celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição. Neste caso, a cor litúrgica é então o branco, e não o roxo do Advento. Este mesmo critério é aplicável para a celebração dos dias de semana. Estola, veste litúrgica dos ministros ordenados. O bispo e o presbítero a colocam sobre os ombros de modo que caia pela frente em forma de 2 tiras, acompanhando o comprimento da alva ou túnica.
Os diáconos também a usam, porém, a tiracolo, sobre o ombro esquerdo, pendendo-a do lado direito. Capa pluvial, capa longa, que o sacerdote usa ao dar a bênção do Santíssimo ou ao conduzi-lo nas procissões. Usa-se também no rito de aspersão da Assembleia. Cíngulo, cordão com o qual se prende a alva ao redor da cintura. Véu humeral, chama-se também véu de ombros. Manto retangular usado pelo sacerdote sobre os ombros, ao dar a bênção com o Santíssimo ou ao transportar o ostensório com o Santíssimo Sacramento. Dalmática, veste própria do diácono. É colocada sobre a alva e a estola. Mitra, chapéu usado pelos bispos e pelo Papa. Báculo, é uma insígnia episcopal mais importante do que a mitra, porque é sinal da função pastoral do bispo. Solidel, é uma espécie de boina de seda usada por bispos e outros clérigos. Os bispos o usam de cor violácea, os cardeais, vermelho, o Papa, branco. Alguns padres também o usam na cor preta ou marrom. O nome deriva da expressão solideu, isto é, só diante de Deus. Espaço celebrativo. Altar, mesa fixa, podendo também ser móvel, destinada à celebração eucarística. É o espaço mais importante da igreja. Lugar onde se renova o sacrifício redentor de Cristo. Ambão, chama-se também mesa da palavra. É a estante de onde se proclama a palavra de Deus. Credência, pequena mesa onde se colocam os objetos litúrgicos que serão utilizados na celebração. Geralmente, fica próxima do altar. Presbitério, espaço ao redor do altar, geralmente um pouco mais elevado que o restante do templo, onde se realizam os principais ritos sagrados. Nave da igreja, espaço do templo reservado aos fiéis. Sacrário, chama-se também tabernáculo. É uma pequena urna onde são guardadas as partículas consagradas e o Santíssimo Sacramento. Recomenda-se que fique no lugar apropriado, geralmente numa capela lateral. É como um cofre. Pia batismal. Uma pia batismal é um vaso ou tanque no interior de uma igreja para o qual se deita água destinada ao batismo e na qual o candidato ao batismo é imerso ou sobre ela banhado. Sacristia, sala anexa à igreja onde se guardam as vestes dos ministros e os objetos destinados às celebrações, é também o lugar onde os ministros se paramentam.